professor Paulo Alexandre, iniciando aqui a sequência de vídeos de resumo das aulas de cálculo 1. Então, vamos lá, essa é a primeira aula. Bom, nessa primeira aula nós vamos fazer uma revisão de pré-cálculo. Lembrando que o vídeo é uma aula bem rápida, tá, pessoal? Então, vamos revisar aqui os números reais, a ideia de conjuntos numéricos, desigualdades, valor absoluto, intervalos, simplificação algébrica, revisão das principais funções e relações trigonométricas. Bom, pessoal, vocês já tiveram a disciplina de pré-cálculo, então aqui é só pontuando aquilo que é mais importante aqui para o cálculo 1, tá? Da parte da teoria dos conjuntos, pessoal, dos conjuntos dos números racionais. Só lembrando, não vou ler todo o slide, tá? Lembrando que você tem que assistir a aula, isso é um mero resumo. Então, é o conjunto das frações, né? Você pode escrever um número m dividido por n, onde ambos são inteiros e o de baixo, o denominador, não pode ser zero. Tá? O que você precisa saber aqui, pessoal? Primeiro, trabalhar com as frações, simplificação de fração, frações equivalentes, tá bom? Saber as operações com frações, soma de frações, por exemplo. Muito simples, mas muitas pessoas erram lá no cálculo 1. Isso é problemático. Ok? Além disso, né, a propriedade básica, né, de igualdade de frações, né? Se nós temos aqui uma proporção, você pode multiplicar cruzado, tá? Produto do meio pelos extremos, tá bom? E divisão, multiplicação de fração. Em geral, operações com frações, tá? Qualquer tipo de operação com fração. Lembrando que as frações são números, tá? Então, é muito comum, às vezes, ter um exercício com fração e o aluno não lembrar disso daqui. O objetivo aqui não é ficar fazendo as contas, revisando, até porque é conteúdo do ensino médio, vocês já tiveram pré-cálculo, tá bom? Só lembrar algumas coisas. Dando continuidade aos conjuntos, nós temos o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, e no cálculo isso aparece muito. De maneira bem simples, pessoal, um número é irracional quando nós não podemos escrevê-lo como fração, tá? Então, nós acabamos de ver o conjunto dos números fracionários, o conjunto Q, conjunto racional, e o racional é aqueles que não estão daquela forma, tá bom? Alguns vocês já conhecem, outro nós vamos conhecer agora aqui e trabalhar bastante durante o cálculo. Da geometria, toda vez que você trabalha com a circunferência, com círculos, nós temos o número π, que é aproximadamente 3,14, e aí tem vários números após aqui. A gente usa muito 3,14, mas lembrando que é um número irracional, ou seja, tem infinitas casas após a vírgula. Nós temos o número de Euler, né, ou às vezes chamado Euler, né, aqui no Brasil, tá? Mas é um matemático alemão, a pronúncia correta, Euler, que é esse número aqui, ó, 2,71, 82, 81, infinitas casas após a vírgula. Aparece muito no cálculo, tá? Nós temos o número φ, ou o número de ouro, da razão áurea, né, da proporção áurea, que é esse número aqui da geometria também, 1,61, 80, 33 e daí vai, infinitas casas, né? Geralmente nós aproximamos aí. O que tem que ser lembrado, pessoal? Vamos usar bastante aqui no cálculo, principalmente o E, tá bom? E esses números, no geral, nós não vamos arredondá-los, não vamos aproximar, nós vamos usar muito a calculadora, tá? Na calculadora você tem todos esses valores aí que a gente vai usar bastante, tá bom? Então, revisão geral dos conjuntos aqui, que é o nosso primeiro conteúdo, né? O cálculo 1 se desenvolve nas funções reais, que é o conjunto maior, onde, dentro dos números reais, nós temos o conjunto dos números irracionais, acabamos de falar, né? Constante de Euler, o π, raiz de 2, por exemplo, tem outros, tá? Os racionais, que são as frações, por exemplo, aqui 2/3, 7/5, bom? Os inteiros, que são os números, né? E os seus negativos, o zero, inclusive, aqui, e os naturais, que são os números que servem para contar, né? Os primeiros aqui, tá? Vários outros aqui. Então, o aluno tem que dominar isso, pessoal, ok? Então, algumas propriedades nos números reais, né? Isso aqui engloba muitas coisas aí estudadas durante vários anos no ensino fundamental, 6º ano, 7º ano, tá? O aluno tem que dominar, né? Então, por exemplo, aqui na parte de potência, produto de potências, né? Conserva base, soma dos expoentes. Também não vou ler um por um, tá aqui várias propriedades, tá? E aí, o objetivo final disso, assim como aqui da potência, falei da potência, falar da raiz, né? Então, a raiz também tem as suas propriedades, muito comuns os alunos
errar em raiz. Tá? Exemplo de que não pode fazer, né? Eu não posso separar, por exemplo, raiz de A mais B. Isso não é igual de colocar diferente de raiz de A mais raiz de B. Parece simples, mas muitas pessoas erram, pessoal. Tá bom? Dentro das raízes aqui, nós temos que racionalizar, quando nós temos, né, um radical embaixo, por exemplo aqui, que é simplesmente multiplicar pelo conjugado, troco o sinal. Aqui outro exemplo, ó, é negativo, então vou multiplicar por raiz de A mais raiz de B, que é o conjugado. Tá? Isso serve para tirar o radical aqui de baixo. E para você achar também, né, uma fração equivalente, ok? Então, no cálculo, lá nos limites, a gente usa bastante isso. De maneira genérica, podemos dizer que essas propriedades todas, pessoal, servem para resolver contas, né? No final, uma função, uma equação que nós vamos resolver. Quando nós substituímos as incógnitas, nós temos as expressões numéricas, que é isso aqui, ó. Famosa expressão numérica, né? Então, basicamente, é você trabalhar com frações, raízes, lembrar das precedências dos sinais. Primeiro resolve parênteses, depois o colchete, depois a chave, tá bom? Isso é para fazer conta, né, pessoal? De modo geral. Vou te dar uma função. Se eu aplico um valor na função, no final das contas eu vou resolver conta. Vou resolver uma equação, vou resolver conta, tá? E as pessoas erram muito, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Aqui é a continuação, né, da racionalização, e aqui outro ponto que nós vamos falar bastante, que temos que dominar. Teoria dos conjuntos de intervalos numéricos, né? Não vou falar um por um, mas só para lembrar, né? O parênteses significa que o extremo não está. Então, é o intervalo de A até B, onde o A não entra. O colchete, quando entra. Então, B entra, por isso que é menor ou igual. Tá bom? Muito comum nós representarmos assim na reta também, né? Os intervalos com bolinha. Tá? A bolinha fechada aqui, daqui, até a bolinha aberta aqui, por exemplo. Tá bom? Então, conjuntos reais assim, por exemplo, A e B. Então, o aluno tem que dominar isso aqui também. Especificamente essas propriedades de conjuntos, junto com o sinal de função, a gente usa bastante também, né, o sinal de uma função, nós conseguimos resolver, por exemplo, essas inequações aqui, né? Para resolver esse tipo de problema, está resolvido, tá, pessoal? Quem quiser entender melhor, só dá uma pausa no vídeo, eu não vou ler tudo. Mas tá, é um problema bem simples, né? Descobrir o valor de x, onde que essa inequação aqui, ó, é maior do que zero, né? E aí, no final do exercício, usando algumas propriedades, cai aqui no sinal da função, que é trabalhar com intervalo. Tá? Então, x menos 1 é isso que está falando aqui, né? Entre menos 1 e mais 1 é negativo, ó. Se for maior do que 1 é positivo. Tá? Pode incluir aqueles sinais que eu falei, da bolinha, né? Se você colocar a bolinha fechada, a bolinha aberta aqui, tá? Aí vai depender se tem menor ou igual, ok? E aí vai, né? Geralmente nas raízes é zero, então a gente coloca aberta aqui, tá bom? Ok? E você vai ver se pode ser zero, se não pode. Então, resolver esse tipo de problema, usa a teoria de intervalo, sinal da função. Então, são coisas que nós vamos usar. Outro conteúdo muito importante, módulo, né? Função módulo. O módulo de um número, tem alguns exemplos aqui, ó. Transforma um número que é positivo em negativo. Se é positivo, é o próprio número, é o que está falando aqui. O módulo de x é o próprio x, se ele é maior ou igual a zero. Poderia ser junto aqui, né? E se o número é negativo, ou menor do que zero, coloca o menos na frente. Já que é negativo, fica 2 menos, igual aqui do meio, ó, negativo, menos meio. Ok? E o módulo de zero é o próprio zero. E nós temos algumas propriedades modulares, né? Por exemplo, a desigualdade triangular, talvez menos conhecida, mas a gente usa bastante lá no cálculo 1, principalmente na teoria dos limites. Tá bom? Então, o módulo de A mais B, que também é uma propriedade geométrica, tá? Por isso que é do triângulo aqui, né? É menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. Assim como nós temos outras propriedades aqui. Mesma coisa, pessoal, que eu venho falando, né? O objetivo do vídeo é só levantar o que você tem que revisar, tá? Não é uma revisão em si. E o módulo está associado no cálculo com a ideia de distância. Então, a distância entre dois pontos, A e B, é o módulo da diferença desses dois pontos. Tanto faz B menos A ou A menos B, já que a distância é simétrica. Então, você tem que dominar essa função modular que é estudada lá no ensino fundamental, no ensino médio, ok? Outra coisa que nós nos deparamos bastante, trigonometria, né? A ideia da função seno, cosseno, no triângulo retângulo, vamos lembrar rapidinho, né? A gente pode desenhar um triângulo retângulo aqui, ó. Retângulo aqui, escolher um alfa, e a partir das medidas, né? Vamos chamar aqui de A, B e C, construir a relação seno, cosseno, tangente, né? Lembrando que nós temos o ângulo alfa, então em relação a alfa. E aí, isso a gente usa bastante também, tá bom? Junto com o ciclo trigonométrico.
né, que tem raio 1, está mostrando aqui, tá, nesse ciclo trigonométrico. O eixo do y aqui é o eixo do seno, nunca esquecer disso. O eixo do x aqui é o eixo do cosseno. A gente usa bastante isso daqui. Dentro da álgebra, a divisão de polinômios também é algo que usamos recorrentemente e os alunos têm muita dificuldade. Tá? E só para lembrar aqui, pessoal, bem rapidinho, que dividir, né, dois polinômios é muito parecido, é similar a dividir dois números, tá bom? Então, a gente usa vários outros métodos, mas o método mais simples e mais indicado é você dividir usando a chave mesmo, tá? Vou colocar, por exemplo, aqui, se eu dividir x ao quadrado menos 1, só para mostrar. Dividido por x mais 1, faça a divisão assim, e efetua normal. Se você não lembra essa divisão, você já tem que fazer uma pesquisa aí, revisar, tá? Tem um exemplinho aqui, ó, quem quiser tentar fazer. A gente fez na aula, inclusive, né? Dividir esse polinômio por esse polinômio aqui, ok? Voltando à trigonometria, tá aqui, né? O triângulo retângulo, a definição de seno, cateto oposto à hipotenusa, do cosseno, da tangente. No ensino médio a gente decora essa tabelinha, né? Que são os ângulos notáveis, 30, 45, 60, 90. No cálculo a gente não vai usar somente esses ângulos, usa ângulos quebrados, por exemplo, 31,7, 1,2 graus ou radiano, tanto faz. A gente vai usar bastante a calculadora, tá bom? Isso eu vou falar em outra aula, na primeira aula de limites eu já falo da calculadora também. Então, é importante você lembrar dessas relações trigonométricas. E aqui tem algumas, né, que saem do ciclo trigonométrico, tá? A mais importante delas, né, a identidade trigonométrica, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Simplesmente aplicando Pitágoras, né, aqui é cosseno, ó, que é um dos catetos, então cateto ao quadrado, o outro cateto é esse aqui, ó, seno, que é esse pedaço aqui, né, que é exatamente igual a esse aqui, ó. Então, a soma dos catetos ao quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é igual a hipotenusa, já que a hipotenusa tem raio 1 por definição, que é o ciclo trigonométrico, né? Essa distância aqui vale 1, uma unidade. Tá? A partir dessa aqui, se você começar a dividir, você chega nas outras. Por exemplo, se dividir todo mundo por seno ao quadrado, vai chegar nessa de baixo aqui. E você pode construir várias outras propriedades trigonométricas. Tá bom? Por exemplo, aqui nós temos mais 3 propriedades. São várias, não precisa decorar todas, mas é bom conhecer algumas. Tá? Bom, pessoal, é isso que mais importante. Claro, tem outras coisas, mas eu coloquei aqui o mais importante. E no final desses slides, que estará disponível para vocês no site, né? Você tem algumas relações aí, algumas identidades, algumas regrinhas, tá? Algumas fórmulas que a gente pode utilizar. Começando de fórmulas mais simples até as mais elaboradas um pouco mais complexas. Não vou ler uma por uma, só chamar a atenção aqui, né, dos produtos notáveis, que a gente usa bastante também, ó, tá nessa relação aqui. Várias, essas que eu estou pontuando são as mais usadas, né? Ok? Aqui nós temos propriedades de radiciação, né? Aqui a parte de fração que nós falamos, tem bastante coisa aí que a gente pode consultar durante as aulas aí, tá? Logaritmo usa bastante, todas as funções, né? Logaritmo, exponencial, função quadrática, tá? Então, saber trabalhar com logaritmo é importante. Aqui algumas transformações, algumas definições. A definição da constante de Euler, ó, o E tá aqui, ó, né? Já mais complexo um pouco na teoria de limite. A gente vai entender isso lá mais para frente um pouquinho, tá? E só para lembrar que ele é muito usado na teoria do limite, né? O logaritmo lá, que nós chamamos de logaritmo natural, tá? Logaritmo neperiano, então a gente usa essa constante, tá? E os gráficos de algumas funções, pessoal. Isso aqui a gente vai ter um recurso bem legal que a gente vai ficar usando, então é bom o aluno ter uma noção, mas pode ir consultando ao Symbolab, que ajuda bastante, tá? Nesse resumo a gente tem o básico aqui, tá? Deixa eu passar isso, eu já falei. Então, bastantes fórmulas trigonométricas que eu falei, ó. Não precisa decorar todas, é praticamente impossível decorar todas essas fórmulas. Por isso que é bom ter esse formulário aqui, mas conhecer as principais, tá, pessoal? E aqui um estudo de algumas funções, né? Função constante, função modular, falamos de módulo agorinha, raiz quadrada, tá bom? Muito estudada, função quadrática, né? Isso aqui tem que saber, é bastante usual, né? A sua forma fatorada aqui, na hora de simplificar, simplificação algébrica, que pode fazer a divisão que eu falei, ou pode fazer a fatoração, tá bom? A função linear, que é muito estudada também, a equação exponencial, tá? Ou a constante de Euler aparecendo de novo, tá bom? Então, basicamente isso. Aqui tem bastante coisa, eu não vou falar. E aí, vou encerrar o vídeo aqui, lembrando, de novo, que esses vídeos são complementares. Você tem que assistir a aula, ler o livro e praticar o exercício. Vou deixar
vídeo também com alguns exercícios resolvidos dessa parte aqui.